para estar participando desse momento conosco, né, de muita alegria. Em setembro a gente estará comemorando os 30 anos. Então, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje, eu vou pedir a Ana Paula que faça a página inicial, que leia a página inicial para nós. Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 47, psicografado por Francisco Cândido Xavier de Emmanuel. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Você pode fazer a prece, Ana Paula? Sim. Agora, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, mentalizar todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Deus, Pai, de infinita bondade, proteção e segurança, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos a cada dia tentando acertar, tentando trilhar no caminho do bem.
Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta noite, onde poderemos fazer mais um momento de reflexão, de estudo, de reforma íntima. Hoje, em particular, Senhor, te pedimos pelo nosso irmão Marcos Fraga, o GEAC, que hoje fará o estudo da noite. Que o Senhor o ilumine e o intua, que possamos sair hoje, após essa reunião, um pouquinho melhor do que chegamos, e levando em nossa bagagem muitas reflexões. Fica conosco, amigo Jesus, nos guiando, nos intuindo e nos iluminando sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Ana Paula. Marcos, a palavra é sua. Pode iniciar o seu compartilhamento. Então, hoje, gente, deixa eu apresentar o Marcos, a Ana Paula já disse, do GEAC. O Marcos vai falar de um tema fantástico para nós, né, que é morrer em paz, motivo para a gente viver bem. Fique à vontade, Marcos. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, agora com essa plataforma virtual. E eu tenho aprendido muito com o Espiritismo uma coisa, que é a gente ser grato. Tá? Mas a gente tem o costume de ser grato com coisas que são mais fáceis da gente imaginar a gratidão, como, por exemplo, um sucesso em alguma coisa, uma saúde melhor, ter vencido uma doença. Mas eu costumo ser grato também por coisas que aparentemente são simples. Por exemplo, estou muito grato com a tecnologia, da gente poder hoje estar usando a tecnologia para nos encontrar. E olha, né, que eu estava até falando, a minha família toda aqui, a gente não tem se visto fisicamente, e olha a tecnologia nos favorecendo, né? E isso tudo foi motivado por quê? Por causa de uma pandemia, uma situação que provavelmente nenhum de nós, mesmo os mais velhos, tenha pego algo parecido nessa encarnação, sabe? Pelo menos da maneira como está acontecendo. Então, veja bem, né? A gente, diante de uma situação aparentemente não, realmente sacrificante, tenebrosa em alguns aspectos, a gente consegue tirar algum aprendizado, sabe? Então, essa é a ideia, sabe? Que eu e provavelmente outros palestrantes já fizeram e vão fazer, né? Pegar esse estímulo, essa ideia de um acontecimento mundial, nosso planeta todo está mobilizado com isso, e conseguir fazer uma reflexão em cima disso, sabe? Eu acho que e é importante, mesmo que outros venham falar, usar esse assunto como ponto de motivação, eu tenho certeza que cada um vai ter uma reflexão diferente, porque o aprendizado é muito grande. Estamos passando por um momento de transformação do planeta, sabe? Isso aí, o Espiritismo já vem falando isso para a gente há muito tempo, sabe? E a pandemia é só um dos fatores, um grande fator que nos faz parar para pensar. E eu digo o seguinte, gente, se algum de nós passar por esse processo que nós estamos passando agora e não aprender nada, não refletir com nada, eu acho que pelo menos essa... Pessoa? Marcos, seu microfone está desabilitado. Opa, habilitou de novo? Oi, alô? Foi? Sim, foi. Foi. Então tá. Então, como eu estava falando, a gente realmente precisa sair disso com um aprendizado. Sabe? Então, vamos ver, né? Se a gente pegar aqui os últimos números, só para a gente ter um ponto de reflexão, né? Vamos ver aqui. Olha, essa semana, gente, só no Brasil desencarnaram 73 mil espíritos. 73 mil mortes. E no mundo já passou de mais de 500 mil de desencarnes, só por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Tá? Gente, são 500 mil, 500 mil de espíritos voltando para o plano espiritual. Sabe?
E se a gente pensar em termos de população mundial, pode não representar muita coisa, mas se a gente pensar num momento tão curto como tem acontecido, é algo significativo. E nós, espíritas, do ponto de vista, né, da reflexão espiritual, é muito comum nós olharmos para esses espíritos que estão desencarnando. Sabe? A gente é muito, a gente fala, ele vai para a pátria espiritual, o que aconteceu, não sei o quê. Mas veja bem, se a gente pode olhar, mudar um pouco esse foco, se a gente perceber, tem outros espíritos envolvidos ao redor de cada um desses que estão desencarnando. E são o quê? São aqueles que ficam. São os espíritos que estão, que permanecem vivos enquanto esses desencarnaram. Eu gostaria muito de hoje a gente voltar a nossa atenção para esses que ficaram. Né? Nós vamos falar um pouco de qual é o papel de nós que ainda estamos aqui encarnados no meio de uma pandemia onde muitos estão partindo e deixando o plano espiritual. Quer ver? Só para a gente, né, entender. Tem esse grupo de espíritos aqui, olha. Os trabalhadores profissionais da área de saúde. O Brasil é líder mundial em morte desses profissionais. Por quê? Porque eles estão na linha de frente daqueles que estão combatendo o vírus. São médicos, são enfermeiros, são maqueiros, são pessoas que trabalham nos hospitais, sabe? E eles estão ali, com recursos ou sem recursos, trabalhando, envolvidos, né, com o objetivo de salvar esses irmãos que estão desencarnando. Sabe? Além desse, gente, tem os amigos e os parentes também. Sabe? Muitos de vocês, muitos de nós, já cuidamos de alguém até o último momento da morte, de vida dele. Não é verdade? Provavelmente alguns, eu conheço, eu sei que alguns que estão presentes aí já passaram por isso, provavelmente outros também. E no meio dessa pandemia não é impossível de acontecer. Né? Nós temos pessoas que podem desencarnar a qualquer momento, podem contrair uma doença e a gente tem que acompanhar essa pessoa. E como é que a gente age, gente? Como é que a gente... Qual é a nossa ação diante de uma pessoa que está precisando de amparo, que tem uma doença terminal e que está precisando da nossa ajuda? Será que nós estamos preparados para isso? Que preparação nós precisamos ter para lidar com essas pessoas? Então, veja bem, diante de um espírito que está para desencarnar, tem um grupo maior de espíritos que estão atuando de diversas maneiras. Nessa imagem que eu coloquei aí, né, do lado esquerdo, nós vemos ali representada uma profissional de saúde, né, mais ao centro, uma pessoa que seria a pessoa portadora de uma doença, né, e ao lado dela, filho, marido, tem amigos, outros parentes. Ou seja, nós estamos, cada espírito que desencarna está cercado de outros espíritos que têm um papel muito importante nesse processo. Então, eu gostaria de hoje não falar do espírito desencarnante, propriamente, mas falar de nós, que, porventura, iremos acompanhar até o último momento algum desses espíritos, que podem ser parentes ou amigos. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Sabe? A bibliografia que eu usei foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. Achei há textos bastante interessantes nessa obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. E tem um livro que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que foi uma grande fonte de inspiração para essa nossa reflexão de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então, vamos começar pensando na importância do centro espírita. Sabe? O que o centro espírita pode nos ensinar neste momento? Sabe? A gente vai pegar a inspiração lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. Lá, o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, ele nos diz: instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Quando ele fala amar, não está se referindo àquele amor somente romântico. É um amor fraterno, aquele amor que a gente pode dedicar a qualquer outro irmão de caminhada, inclusive a nós mesmos. Só que para esse amor a gente realmente precisa conhecer, saber como usar esse amor. O nosso
querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco, ele nos diz que se o amor não vem acompanhado do conhecimento, ele se torna fanatismo. E é verdade, sabe? É a fé raciocinada, amar de uma maneira mais consciente desse amor, sabe? Eu aproveito para lembrar que o Meimei vai fazer 30 anos praticando exatamente isso. A Meimei é uma escola de bênçãos, onde a gente aprende a conjugar o verbo amar, o verbo instruir. Vários centros espíritas cumprem essa tarefa de uma forma muito responsável, sabe? O Meimei está nessa jornada já há 30 anos, né? Parabéns pelo Meimei, né? E a gente, por conta disso, a gente vê que o Meimei é um hospital de almas, um oásis, um lugar de repouso e de busca da plenitude. Estar aqui é um cuidado com nós mesmos e com os outros. Eu quero enfatizar esse cuidado com nós mesmos, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque a gente, para cuidar dos outros, a gente primeiro precisa cuidar da gente. Sabe? Então, quando a gente está num grupo religioso, né, eu vou até estender um pouquinho mais essa visão, não só falando do espiritismo, porque tem outros grupos religiosos que são muito sérios e responsáveis. Nós estamos ali pegando força, nós estamos ali nos munindo de nutrição espiritual para poder atuar de uma forma mais responsável, mais consciente daquilo, né, da nossa tarefa. Sabe? Então, enxergar o nosso papel nesse período de transição planetária, gente, é importantíssimo para a gente entender que nós precisamos estar preparados para vivenciar experiências que são profundamente transformadoras e edificantes, mas elas podem ser muito difíceis. Nós estamos vendo a dificuldade de alguns irmãos, de muitos irmãos, no meio desse processo pandêmico que o nosso planeta está passando. Então, eu quero começar com essa reflexão, gente. Apesar de muitos escolherem viver de um jeito morto, todos têm o direito de morrer vivos. Quando chegar a minha vez, eu quero terminar a minha vida de um jeito bom. Eu quero estar vivo nesse dia. Mas fica a pergunta, né? Vivo de que forma? Por que, gente, essa reflexão? Porque tem pessoas que passam toda uma vida, né? Uma vida vivendo como se estivessem mortos. São pessoas que reclamam de tudo, são pessoas que não gostam de nada, são pessoas que só veem o lado ruim das coisas, sabe? A vida para essa pessoa parece que está passando e ela não conseguiu tirar nada de bom e nem deixar nada de bom. Então, dentro desse contexto, parece que a pessoa vive como se estivesse morta, sabe? Porque a vida parece não ter sentido. Imagina essa pessoa chegar no último dia de vida dela. Como vai ser a passagem dela? Como vai ser esse desencarne desse espírito no momento em que ela olhar para trás e percebeu que viveu de uma forma muito pequena, sabe? É muito ruim. Ela vai ter a impressão de que está morta. Então, por isso que eu digo, eu quero estar muito vivo quando a minha vida estiver terminando, sabe? Então, aí que eu paro um momento para falar desse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Essa Ana Cláudia Quintana Arantes era uma médica, né, que tem toda uma especialização voltada para cuidados paliativos. Ou seja, não é uma gambiarra que a gente faz para poder cuidar das pessoas. Parece que a palavra paliativa vem disso. Não, cuidados paliativos são todo um monte de técnicas muito bem elaboradas que a gente usa para cuidar de pessoas que estão com doenças terminais. E no meio dessa pandemia, o vírus ele é mortal para muitas pessoas. Então, essas pessoas podem contrair essa doença, podem morrer. E como lidar com essas pessoas? Sabe? Então, né, só uma definição, cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida. Então, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento, e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Gente, essa definição da Organização Mundial de Saúde. Então, veja bem, né? Uma organização internacional não espírita que já reconhece a necessidade de cuidar da dimensão espiritual de uma pessoa que está nos últimos momentos da sua vida. Então, não se descarta mais a dimensão espiritual. Não se cuida só do corpo, não se cuida só da mente. Temos que cuidar também do espírito. Sabe? Por isso que os profissionais precisam ter essa preparação. Então, se a gente estivesse aqui falando somente para profissionais
médicos, né, existe todo um protocolo médico voltado para os cuidados paliativos. Mas eu quero focar, então, já que nós somos a maioria, né, dos leigos, ou seja, parentes, amigos, pessoas que têm na oportunidade de ter no seu caminho o cuidado com alguém que está doente e que poderá morrer. Então, para isso, a gente precisa de autoconhecimento e uma preparação espiritual muito grande. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, né? Bem, quando alguém adoece, a dimensão espiritual do ser humano também adoece. Então, nesse momento de consciência da finitude da vida, essa dimensão ganha uma voz que nunca teve antes. Algumas vezes de plenitude, outras vezes de revolta, né? Cuidar de uma pessoa revoltada é muito diferente de cuidar de uma pessoa que está no processo de entendimento, sabe? Então, pode não haver tratamento disponível para a doença, mas há muito mais o que se fazer pela pessoa que tem a doença. É isso que a gente precisa ter, não perder de vista, sabe? Então, ter alguém que se importe com o nosso sofrimento no fim da vida traz muita paz e conforto para quem está deixando o plano físico. É comum alguns laços eternos se formarem nesses breves momentos, sabe, em que uma pessoa está ali junto com a outra, sabe? Então, gente, essa visão da gente poder saber o que fazer, o que devemos fazer nesse último momento, nesses últimos e derradeiros instantes de uma pessoa que tem uma doença que ameaça a sua vida, é extremamente importante. Por quê? Porque um dos maiores sofrimentos que experimentamos na vida é a impotência. Estar diante do sofrimento de alguém que amamos e não sabemos o que fazer. Quem já passou por isso, né? Por isso, esse processo é muito transformador. O médico que cuida de um doente terminal, ele precisa olhar para esse paciente não só como uma doença, mas enxergar ali uma vida, sabe? A doença pode não ter cura, mas o potencial de vida pode ser intensificado até o derradeiro momento, sabe? Então, gente, o médico ele não fracassa quando um paciente terminal morre, sabe? Ele ia morrer, inevitavelmente. Se é um paciente terminal, ele ia morrer, sabe? Ele fracassa quando ele não proporcionou àquele paciente uma vida que valesse a pena ser vivida até o último instante, sabe? É isso que ele precisa ver, porque a morte, ela chega para todos nós, para uns de uma maneira mais rápida, né? Então, mas infelizmente, gente, é comum no nosso país a gente encontrar médicos que dizem não há nada mais o que fazer por você. Gente, imagina a gente escutar isso, não é verdade? Isso gera uma sensação de abandono aos pacientes e familiares muito grande, sabe? Então, a gente precisa estar preparado. A gente precisa saber que tem algo além disso. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 28, Kardec faz uma pergunta para os benfeitores espirituais. O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se alguns instantes de angústia, apressando o fim dele? Entenderam a pergunta, sabe? O homem está lá agonizante, está sofrendo, sabe? Vai morrer mesmo, sabe? Será que a gente pode ir lá e matar ele antes, para evitar que ele sofra mais, gente? Quem nos responde é o Espírito São Luís. Ele diz, minorai os derradeiros sofrimentos o quanto puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, gente, faz tudo o que você puder para poder diminuir o sofrimento daquela pessoa, mas não tire a vida dele. Tá? Não tire a vida dele, porque aqueles minutos de sofrimento que você acha que vai estar poupando a ele, pode, sabe, piorar muito a situação de vida dele, sabe? Então, nada disso, ou seja, minorar, diminuir os sofrimentos de uma pessoa, não vai isentar esse desencarnante das suas responsabilidades, sabe? Mas, sem dúvida, vai amenizar as suas culpas, sabe? Vai dar a ele um retorno mais tranquilo para a vida espiritual. Se ele tem dívidas, ele vai ter que pagar as dívidas dele, tá? Porém, ele vai ter uma consciência melhor ao passar para o plano espiritual, sabe? E lidar com todas as dívidas que ele vem trazendo. Sabe? No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, né,
a psicografia de Chico Xavier, só para, como tem pessoas que não estão muito envolvidas com a literatura espírita, sabe? André Luiz é um espírito, sabe? Desencarnou há muito tempo atrás e se tornou um grande colaborador da doutrina espírita através da psicografia de Chico Xavier. Então, ele, através de Chico Xavier, escreveu vários livros. Sabe? Então, ele relata questões do plano espiritual, né? E mostra para a gente como agir de uma maneira mais coerente na nossa vida física aqui. Então, ele relatou uma experiência seguinte. Os médicos iam praticar uma eutanásia. Os médicos no plano material, na Terra, tá? Dentro de um hospital. Eles iam praticar a eutanásia aplicando uma alta dose de anestésico num paciente terminal, num leito de indigentes. Aí os mentores espirituais que assistiam o paciente tiveram uma reação que surpreendeu o André Luiz, que estava junto desses mentores. Eles tentaram iniciar o processo desencarnatório, antes que o médico tomasse a providência de injetar uma fulminante dose de anestésico. Gente, só um adendozinho. É muito comum isso aqui. Muita gente faz. Quem trabalha na área médica deve saber disso. Sabe? É mais comum do que a gente imagina. O cara está sofrendo, imagine isso aí, né? Tá ali sofrendo e eles não têm mais o que fazer, aplicam um anestésico em alta dose para tentar, né, antecipar aquilo que aparentemente já ia acontecer. Então, nesse caso, os mentores espirituais tentaram agir antes que os médicos fizessem a eutanásia, mas não deu tempo. Quase que de imediato o óbito ocorreu. Ou seja, a equipe espiritual não conseguiu fazer o desligamento do espírito. Sabe? Os médicos injetaram a dose de anestésico. E veja o que aconteceu. André Luiz viu os mentores ampararem o espírito numa extrema debilidade e confusão mental, o que atrasaria sua adaptação à vida espiritual, consequência da overdose que repercutira no espírito dele. Então, essa piedosa intenção de abreviar os seus padecimentos apenas criara problemas para ele na vida espiritual. Então, veja bem, gente, aquilo que o Espírito São Luís falou no slide anterior. Vamos fazer o possível para aliviar o sofrimento dele, sim. É permitido, tudo é permitido, sim. Menos tirar a vida, porque isso pode trazer problemas para ele depois. E aí vem, gente, a maior de todas as dúvidas, né? Já que a gente vai, em algum momento, ter que cuidar de alguém, é possível que essa oportunidade a gente tenha na nossa vida. Como lidar com a dor do outro sem tomá-la para mim? Qual o caminho para este aprendizado? Né? Realmente é a dúvida que nós temos. Não existe um manual para isso, sabe? Não existe um padrão, sabe, de comportamento, de atitudes que sirva para todos os casos. Sabe? Então, o primeiro passo, gente, a gente precisa se preparar. Né? Como nos preparar? Bem, primeiro vamos entender isso aqui. Usamos de empatia ou de compaixão? Porque essas duas virtudes podem ser usadas quando a gente lida com alguém que está precisando da nossa ajuda. Mas vamos entender, então, cada uma delas, porque são muito comuns. Né? Todos nós temos empatia, todos nós temos compaixão. Mas qual a diferença entre elas? Né? Empatia ou compaixão? Bem, a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. O problema é que a gente pode ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Sabe? É aquele risco da empatia cega, ou seja, a gente não conhecer os nossos limites. E é importantíssimo a gente conhecer os nossos limites, gente. É como se a gente pegasse um carro, colocasse combustível nesse carro para andar 100 quilômetros. Mas a gente precisa voltar. Aí, se a gente não conhece o limite, a gente vai entrar no carro, vai andar 100 quilômetros, o combustível vai acabar, a gente não vai ter como voltar. Quando a gente conhece o nosso limite, a gente sabe que a gente só pode ir até a metade e voltar para usar o combustível para voltar. Sabe? Então, por isso que a gente tem que conhecer os nossos limites. Sabe? Então, sabe? E na compaixão, para irmos ao encontro do outro, nós temos que saber quem somos e do que somos capazes. Sabe? Na compaixão, a gente consegue ter essa noção de limite. Ter essa noção de limite. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, quem já pegou o avião, daquele procedimento que acontece antes do avião decolar, né? Que ele fala assim, olha, em caso de descompressão, máscaras cairão do teto, primeiro coloque em você, depois ajude crianças e pessoas idosas.
Não é uma falta de amor você deixar de ajudar uma criança naquele momento. Você não vai deixar de ajudá-la, mas se você sofrer alguma coisa, você está protegido, sabe, para poder ajudar essas crianças. Então, é você conhecer os seus limites, sabe? Então, gente, o primeiro passo para quem vai se envolver com esses cuidados é se conhecer, sabe? Às vezes não temos escolha, pois as pessoas que estão para partir é alguém que a gente ama muito. Isso significa que a gente vai passar dos limites em alguns momentos. Então, a gente vai ter que construir nesse percurso. Gente, deixa eu só falar. Eu estou escutando outras pessoas falando. Aí está dando um eco. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Como é que tá? Ô, Marcos, Oi. a Márcia passou anfitrião para você que a conexão dela caiu. A Andréia está com o microfone habilitado. Você pode desabilitar. Eu não posso, porque o anfitrião está com você. Ah, Se é? você Tá. abre o participante, em cima da Andréia, você pode desabilitar o microfone dela. Isso, é o único que está. Dela. E a Márcia perdeu a conexão, por isso ela passou para você o rosto. Entendi. Então tá. Já tá tudo, acho que agora tá legal, né? Ela voltou. Tá tudo bom. bem. Alguma coisa aconteceu, me desculpem. Tá ok, então continuando. Então eu estava falando que nesse processo da gente se conhecer e conhecer os nossos limites, sabe? Em alguns momentos, a gente vai ter que se abastecer, parar para abastecer de energias positivas, de energias renovadoras, para a gente poder ajudar de uma maneira mais efetiva a pessoa que a gente está cuidando, sabe? Então, essa é a grande diferença entre empatia e compaixão. A gente vai ter empatia, sim, sabe? Mas no processo de compaixão, a gente se conecta mais com esses limites. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, gente, lá no livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala uma coisa que é um pouco forte, mas é uma grande verdade, sabe? A pessoa que cuida do outro e não cuida de si, ela acaba assim cheia de lixo, diz ela. Lixo de maus cuidados físicos, lixos emocionais e lixos espirituais. O lixo não serve para cuidar bem de ninguém, sabe? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sabe? E é uma grande verdade, né? Como que a gente vai cuidar, dar amor para uma pessoa se a gente não está enxergando amor na gente mesmo? Como é que a gente vai passar alegria para uma pessoa se a gente não está conseguindo ter alegria com a gente mesmo? Sabe? Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção para isso aí. Aquelas pessoas que falam, olha, cuido do meu pai, cuido da minha mãe, cuido do meu filho, cuido do vizinho, sabe? Não tenho tempo para cuidar de mim mesmo. A gente tem que ter uma atenção muito grande para essa pessoa, porque em algum momento ela pode implodir. Em algum momento, quem vai precisar de ajuda vai ser ela. Sabe? Então, é importantíssimo a gente se cuidar no meio desse processo. Né? Então, a melhor coisa que eu posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Sabe? Presente ao lado dela, desta pessoa, diante dela, por ela e para ela. É uma presença multidimensional que só o caminho da compaixão pode revelar. Porque se eu for sentir a dor do outro, eu não posso estar presente, pois será a minha dor, né? Se eu sinto a dor, eu estou em mim, eu não estou no outro. Então, quando eu tenho compaixão pela dor do outro, eu respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence, sabe? Posso estar presente a ponto de proporcionar socorro, levar conforto, né? E se eu tenho compaixão, eu posso oferecer, vou buscar ajuda, mas se eu sinto a dor, eu fico paralisado. Eu é que vou precisar de ajuda, sabe? Então, só voltando aqui um pouquinho, falando uma outra coisa. A pessoa que está morrendo, ela não deve sentir-se um peso, um fardo, um incômodo. Ela merece a chance de descobrir-se valiosa para quem está ali ao lado dela. Então, todos nós merecemos isso. Sentir que temos valor, que somos importantes, que somos amados, mesmo quando estivermos doentes e morrendo, sabe? Deve ser muito, muito importante para alguém que está naquele momento com a autoestima super baixa, sabe, diante de um diagnóstico muito ruim, e ela conseguir ainda se sentir valorizada, sabe? Então, o desafio de quem quer estar ao lado de alguém que está morrendo é saber transformar o sentimento dela em algo de valor, sabe? É transformar o sentimento de fracasso diante da doença em um sentimento de orgulho pela coragem de enfrentar essa visão de finitude
que as pessoas podem ter. Se a pessoa que está partindo se sente valiosa para a própria vida e para a vida de quem está cuidando dela, ela vai honrar esse momento. Sabe? Vai ser algo assim de uma extrema energia luminosa que vai sair daquela relação, gente. Sabe? Então, procura saber, procure conhecer essa pessoa, saber o que ela pode, sabe, ter, o que você pode fazer para melhorar, para dar algum conforto, desde passar um creme no rosto, tem pessoas que gostam, desde fazer uma barba, tem pessoas que gostam de dar uma comidinha permitida para a condição de saúde daquela pessoa, dar um carinho, contar uma história, às vezes é uma criança, sabe? Então, às vezes parece pouca coisa, mas para aquele momento, aquilo pode ter uma importância extrema, uma importância que a gente não imagina, sabe, o quanto aquilo dali é importante, gente, sabe? Então, esse seria o nosso papel. Como eu falei, não tem um manual que sirva para todas as coisas, sabe? Mas a gente vai, com certeza, né, se envolvendo cada vez mais e sabendo o que fazer, sabe? Nossos mentores espirituais vão nos ajudar, eu tenho certeza disso. Agora, veja bem, né? Como eu falei, quero lembrar, eu estou com a minha reflexão voltada para o espírito que está vivo, para o espírito que vai permanecer, sabe? Então, nesse momento, vamos falar da vida após a morte. Mas que vida após a morte? A vida de quem fica, após a morte de quem se foi, né? Não estou falando da vida após a morte do plano espiritual. Vamos olhar para quem ficou. Nós cuidamos dessa pessoa, essa pessoa desencarnou. E agora? Como é que fica a nossa vida depois da morte dela? Sabe? Vamos voltar a compartilhar aqui. A vida após a morte. Como é que a vida após a morte de quem fica? Para quem fica, isso significa o luto. Sabe? O luto, gente, quando a gente fala em luto, pode se preparar para um processo de transformação. Sabe? O luto começa quando uma pessoa muito importante para você foi embora da sua vida, sabe? Seja morte ou separação, mas você teve um vínculo rompido com essa pessoa, sabe? Então, ali começa um processo de luto, sabe? Então, pode ter certeza que ali vai começar uma grande transformação, sabe? Não existe tempo ou intensidade para se caracterizar o luto. É um processo existencial, ele é pessoal. Cada pessoa vai sentir isso de uma maneira, sabe? Cada um sente de um jeito, não tem jeito, sabe? O corpo também entra de luto, pois a nossa imunidade baixa, né? E ficamos mais distraídos, mais para esse mundo que está ao nosso redor. E falar de imunidade baixa nesse período realmente é perigoso, né? A gente está cuidando da nossa imunidade, temos que ter um olhar para a nossa imunidade espiritual também, sabe? E nós não temos assim um respeito muito grande da sociedade frente ao luto, sabe? Porque as pessoas dizem, você tem que reagir, a vida continua, foi melhor assim, ele estava sofrendo, descansou. Gente, isso às vezes pode até machucar, porque são palavras vazias, sabe? São palavras vazias, a gente sabe que não é isso que resolve. A pessoa está ali triste, está sofrendo, sabe? E simplesmente, descansou? Sim, é verdade, pode ter descansado, mas nós estamos sofrendo com aquele possível descanso, sabe? Então, a gente fica triste, nós ficaremos tristes. Agora, é certo ficar triste durante o processo de luto? Claro que é certo e muitas das vezes é necessário. A tristeza, ela costuma ser uma experiência necessária em todo o processo de luto saudável. Precisamos encarar de frente a nossa dor, sabe? Tristeza, gente, não é depressão, sabe? Tristeza não é depressão, sabe? E a melhor forma da gente passar pelo luto, pelo processo de luto, é você saber que você vai se transformar. Que você será uma pessoa mais completa e não mais vazia, porque a pessoa que você ama não está mais presente, sabe? Precisamos restabelecer o vínculo com aquela pessoa. É um vínculo simbólico, é interior, mas é necessário, sabe? Conseguimos isso, sabe? Quando a gente valoriza os bons momentos vividos, mais do que os momentos que nós não viveremos mais, sabe? Então, pense nas coisas boas que essa pessoa lhe ensinou. Lembre-se dos momentos engraçados que viveram juntos e permita-se sorrir. Sabe? Com isso, você tira o foco da perda e passa a viver a experiência, a história bonita e a gratidão de ter compartilhado uma vida tão maravilhosa, ainda que curta, com aquela pessoa.
sabe? Tudo pode morrer, gente, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. Então, vamos deixar morrer as mágoas, vamos deixar morrer as dívidas, toda a história ruim que pode ter acontecido, e vamos deixar plantar e deixar florescer apenas o amor dentro de nós, sabe? E ele é que merece a imortalidade. Então, gente, falar de morte, ele permite que a gente consiga viver a vida de uma maneira que faça mais sentido para cada um de nós. A gente se conecta com aquilo que é realmente importante, sabe? Com aquilo que realmente nos faz falta, com aquilo que realmente nos dá coragem de viver, sabe? Então, é mórbido falar de morte? Não. A gente precisa falar de morte, mas olhando sempre para a vida. É muito desesperador a gente começar a valorizar a nossa vida apenas depois que a gente pega o resultado, por exemplo, de uma biópsia, sabe? Imagina, né? A gente está com o resultado ali na mão e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? Sabe? Como é que vai ser a minha vida agora? Aí a gente começa a pensar, sabe, em aproveitar o tempo. Olha, aproveitar o tempo no momento que a gente tem menos tempo. Por que não aproveitamos antes? Não é verdade? Então, por isso que falar de morte não é mórbido. Não é mórbido, não é algo tenebroso, sabe? É algo que a gente pode falar, sim, mas sempre com foco na vida. A natureza humana, ela é mortal. É óbvio que a gente vai morrer. Então, quando a gente olha para a nossa morte, a gente começa a enxergar que devemos ter uma vida que faça sentido, né? A morte é uma ponte para uma vida que tenha propósito, sabe? E a gente, nesse momento, refletindo dessa forma, a gente para de ficar adiando a experiência humana, sabe? Que é vivenciar o tempo de vida. Passamos a saber que o tempo vai acabar, né? Só não sabemos quando, sabe? Então, dessa forma, ter consciência da nossa finitude é uma ótima oportunidade para a gente começar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer dia a dia, sabe? Vamos olhar para a nossa vida entendendo que ela acaba, entendendo que ela, em algum momento, vai se esvair, mas que, sabe, ela vai ser tão mais plena quanto mais plena for, sabe? Cada momento que a gente vivenciar através dela, né? Então, achei muito interessante uma pesquisa que fizeram com pacientes terminais. Fizeram a mesma pergunta para todos eles. O que você faria se tivesse mais um tempo de vida? Essa foi a pergunta. E cada um deu uma resposta muito interessante. Então, por exemplo, um diria, eu amaria mais a minha esposa, seria mais amigo, infiel companheiro, né? Teve gente que, quando leu isso aqui, ficou preocupado, né, da esposa envenenar ele né, só para ele poder dar um olhar mais carinhoso para ela. Não é nesse nível, né, gente? A gente, né, apenas a pessoa percebeu que ela pode não ter tido com o companheiro ou com a companheira uma atitude mais merecedora, né, que ela merecesse um pouco mais de carinho, sabe? Outro já disse, eu diria mais aos meus filhos que eu os amo muito, que eles são a maior alegria da minha vida, sabe? É muito comum no final da vida a pessoa olhar e falar, caramba, eu acho que eu não criei meus filhos direito. Poderia ter sido um pai, uma mãe melhor, sabe? Só lá nesse momento, por que lá naquele momento, sabe? Por que esperou tanto tempo para ter essa reflexão? Então, por isso que quando a gente fala da morte, é uma reflexão total sobre a vida. E eu aproveitaria mais os meus amigos e familiares, ofertando-lhes muito mais amor e gratidão do que eu ofereci. Veja bem, né? Aproveitar mais os amigos, mais os familiares. A gente tem pessoas que passam toda uma eternidade, toda uma vida voltado para olhar para tudo, menos para os familiares e menos para os amigos. Sabe? E no momento derradeiro da sua vida, ele vai lembrar que isso é de uma extrema importância, sabe? Para a gente ter uma vida plena. Sabe? O outro diria, eu procuraria somente cultivar afetos em meus relacionamentos. Caso tivesse apenas um único desafeto, eu procuraria para pedir-lhe perdão e transformá-lo em amigo. Tá bom. Você levanta mais, não.
Tem moço. Opa! Vai. Vamos lá. Gente, uma coisa que a gente já viu muito, né? Já escutei de várias pessoas que tiveram essa experiência. Ao lidar com uma pessoa, com um paciente terminal, e ele pedir perdão, se arrepender dos pecados, se arrepender do que fez, se arrepender de tudo que fez, é muito comum, mesmo para os ateus, mesmo para aqueles que não acreditam na vida após a morte, mesmo para aqueles que não têm uma religião, mesmo para aqueles que não têm, não acreditam em Deus, é muito comum a gente ver que naquele momento derradeiro alguma consciência que ele nunca teve antes passa a existir, aparece ali naquele momento e ele quer aproveitar aquilo para se arrepender. Sabe? É por isso que algumas religiões chamam o padre e naquele momento o padre perdoa ou abençoa aquele espírito que está, aquela pessoa que está morrendo. Sabe? Parece que essa pessoa se sente mais confortada ao receber essas bênçãos nesse momento derradeiro. Sabe? Nós sabemos que isso não vai, de forma alguma, livrá-los dos seus pecados. De forma alguma. Livrá-los dos seus erros. De forma alguma. Ele vai pagar por tudo. Vai pagar por tudo. Mas é confortante. É confortante. Não podemos negar que é confortante você saber que alguém que a gente reconheça, de alguma forma, o poder de nos dar essas bênçãos, está nos abençoando e tendo um gesto de carinho com as nossas dívidas. Né? Eu cuidaria melhor de mim e ajudaria mais as pessoas. Gente, cuidar de si mesmo é algo extremamente importante. O jovem dificilmente presta atenção nisso. Tá? Dificilmente o jovem cuida de si. Ele leva uma vida, alguns, não todos, lógico, alguns levam uma vida inteira de abusos, alguns passam dos limites, dormem mal, sabe? Mas quando começa a envelhecer e o corpo começa a reclamar, aí que ele percebe, caramba, eu deveria ter cuidado melhor de mim. Sabe? Essa conta a gente vai pagar algum dia, não tem jeito, sabe? E as pessoas que estão no final da vida têm mais essa consciência. Então, por que não ter essa consciência durante a vida? Não ter que esperar até os momentos derradeiros para a gente poder olhar para si mesmo e dizer, eu preciso cuidar mais de mim. Sabe? Então, não podemos perder tempo. Teria mais contato com a natureza, é na natureza que a gente tem energias que nos renovam, que nos amparam e que nos tornam pessoas mais plenas, mais completas. E, por fim, no fim da vida, aprendi que a maior realização é amar, respeitar, ajudar, compartilhar o melhor de mim com as pessoas. Gente, vocês viram, né, como é que todas essas respostas, em nenhuma delas fala-se de carro, de apartamento, de dinheiro, de bens materiais, nenhuma delas fala daquilo que a gente deixa na Terra. Tudo isso aí é o que a gente leva. A página de abertura que foi escolhida foi muito, muito feliz nesse sentido, porque diz que a gente chegou aqui sem nada, a gente vai voltar para o plano espiritual também sem nada. Sabe? Então, o que a gente leva é isso daí. A gente não leva nada de material. Então, por que não cuidar disso enquanto a gente está vivo? Sabe? Por que não olhar para o nosso momento, nosso último momento de vida, que todos nós algum dia teremos, mas olhando para a vida que a gente está tendo agora. Sabe? Então, essa é a proposta. Então, por isso que eu volto nessa frase aí. Quando chegar a minha vez, eu quero terminar a minha vida de um jeito bom. Eu quero estar vivo nesse dia. E para eu estar vivo nesse dia, eu tenho que ter uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu tenho que ter uma vida que não foi pequena. E a gente apequena a nossa vida quando a gente é mesquinho, quando a gente é egoísta, quando a gente não perdoa, quando a gente não tem humildade de reconhecer que a gente tem que aprender, que a gente tem muito que aprender, e a gente aprende a cada dia, sabe? Então, essas são formas de que a gente tem de apequenar a nossa vida, sabe? Se a gente não prestar atenção. Então, gente, não é mórbido de forma alguma falar de morte, sabe? Eu termino com essa imagem, sabe? Que nos propõe a nos preparar para a morte. Vamos nos preparar para a morte, mas de que maneira? Vivendo, preparando para a vida. Vamos ser pessoas que têm uma vida plena,
vamos ser pessoas que têm uma vida onde a gente passou por ela e nós deixamos alguma coisa, sabe? Ser importante, ou seja, é a gente importar, sabe? E trazer para dentro de si, sabe? Quando eu quero ser importante para as pessoas, para a minha vida, para os meus familiares, para os meus amigos, importante é quando a gente importa para dentro de si aquilo que mais significativo é daquela pessoa com quem a gente conviveu, sabe? Por exemplo, eu tenho lembrança da minha avó, que já faleceu há muito tempo, já desencarnou, mas eu tenho lembrança da voz suave dela, eu tenho lembrança do cheirinho de talco que ela passava, eu tenho lembrança da comidinha simples de arroz com ovo que ela fazia para gente. Olha quantas coisas, quantas lembranças agradáveis. Essa pessoa está morta? Não, essa pessoa está totalmente viva. Por quê? Porque ela foi importante, sabe? Para mim e para todas as pessoas que conheceram ela. E uma pessoa que vive de forma a ser importante para os outros, sabe? Ela deixa ali pontinhos de vida. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai deixar esses pontinhos vivos dentro de todas as pessoas, sabe? Então, nesse momento, gente, em que a gente está passando por um processo onde 500 mil de pessoas já morreram por causa de um grupo de vírus, fora os outros motivos que nos tornam vulneráveis a esse planeta, é o momento da gente refletir sobre a vida. Por quê? Porque a gente vai ter algum dia um encontro com o último momento da gente, o último momento nesta encarnação, sabe? Então, para que esse último momento ele seja pleno e a gente possa, ainda que sofrendo, algumas pessoas vão sofrer, alguns de nós vamos sofrer, sabe? Então, mesmo que seja nessa condição, mas que a gente tenha plenitude de olhar para trás e dizer, não, eu vivi uma vida que valeu a pena, sabe? E para valer a pena, ela não pode ser pequena. E a gente não pode apequenar a nossa vida com coisas fúteis, com coisas que a gente não leva para a eternidade. E uma das coisas que a gente leva é o amor, a amizade, o carinho, sabe? O olhar amigo, aquele sorriso que a gente pode dar, né, para as pessoas, mesmo nos momentos de maior angústia, sabe? E tirar de dentro do coração da gente tudo aquilo que não é amoroso, sabe? A raiva, as mágoas, os ressentimentos, tudo isso só faz a gente, quando chegarmos no nosso último momento, ter o que perdoar, sabe? Eu quero viver uma vida onde eu não preciso, no último momento, ter que ficar perdoando, sabe? Ou melhor, pedindo perdão para as pessoas, sabe? Eu quero pedir perdão agora. Eu sei que tem alguns perdões para pedir, então isso é o que eu desejo para todos nós, sabe? Façamos da nossa vida uma vida grandiosa, uma vida, sabe, que vale a pena e que, sabe, se nós tivermos a oportunidade de estar ao lado de alguém, por o processo dessa pandemia ou não, uma pessoa que está numa condição terminal, vamos tentar diminuir o sofrimento dela, fazendo com que ela sinta o valor que ela tem naqueles últimos momentos. Mesmo que sejam poucos momentos, mas que ela possa ser, sabe, um momento grandioso. Laços eternos, como foi falado, vão se formar nesse momento. Então, gente, eu não vou me estender muito, né, aceitando a sugestão aí do grupo, né, para não tornar muito cansativo. Então, é isso que eu quero deixar, essa mensagem, uma mensagem que a gente possa levar, né, a cada dia, a cada momento que a gente passar um pouquinho de álcool gel na mão e esfregar, a gente saber que ali a gente está tendo cuidado com a gente e cuidado com os outros e outros cuidados que a gente possa ter. Tá, gente? Então, um beijo grande para vocês, obrigado aí, família de sangue, família de amizades, né? Família de coração, que são vocês do Meimei. Parabéns, Meimei, pelos 30 anos, gente. Olha, que tem mais 30, mais 90, mais 100 anos aí, fazendo isso que a gente falou no início, né? Amai-vos e instruí-vos. Esse é o grande papel. Obrigado, Márcio, obrigado, Meimei, pela oportunidade. Viu? Amo vocês. Obrigado pela oportunidade, gente. Um beijo grande para vocês. Passa a palavra aí para a Márcia. Nós que agradecemos essa mensagem que você nos trouxe, tão calorosa. Muito obrigada mesmo por ter trazido seus familiares aqui. Isso encheu o nosso coração de alegria também. Ah, que bom. E que bom. Abusar um pouquinho mais de você e pedir que você faça a prece final. Ok, gente. Então, nesse momento, vamos nos conectar com nossos
amigos espirituais, com nossos anjos da guarda, com Jesus, nosso mestre, com Deus, nosso Pai maior. E, como sempre fazemos, agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, de ainda estarmos aqui encarnados, não que desencarnar seja um mal para nós, a gente sabe que a vida continua, mas enquanto nós estivermos encarnados, nós temos algo a fazer por nós, algo a fazer pelo nosso irmão de caminhada e por todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nossos mentores espirituais nos fortaleçam para isso, que os nossos mentores e amigos da espiritualidade possam estar presentes junto de nós, nos dando saúde, nos dando consciência da nossa imunidade física e espiritual, de tudo que a gente pode fazer, para fazer com que esse momento de transformação seja o mais benéfico, o mais precioso para a nossa aprendizagem. Que a gente possa olhar agora o outro de uma maneira que a gente nunca olhou antes. Que essa pandemia, esse isolamento, todo esse processo, por mais que alguns tentem transformar isso em algo angustiante, que a gente possa tirar bons proveitos e o resultado disso seja mais carinho, mais atenção, mais amor, sabe? Mais cuidado com o próximo. Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade. Abençoa essa casa espírita que está aniversariando e cada vez mais fortalecendo a todos aqueles que têm a grandiosa oportunidade de passar por ela, ainda que virtualmente, e que essa energia ela não se termine com o término deste momento. Pelo contrário, se fortaleça a cada dia. Nos abençoe a todos, Senhor, a cada um de nós que está aqui nessa sala virtual e a todos aqueles outros que não puderam estar e que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Suas bênçãos para nós, para todos nós. Graças a Deus.